Eu quero contar para você que o presidente Lula aterrissou no início da tarde de hoje na Índia, onde participa da cúpula do G20. O André Anelli está acompanhando essa história e vai trazer os detalhes para a gente agora. Como é que vai ser essa agenda e mais? Como é que o presidente Lula foi recebido lá em André Anelli? Muito bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde aos debatedores e também a todos ligados no 3 em 1 aqui na Jovem Pan. O presidente Lula vai ter reuniões relacionadas ao G20 apenas neste sábado. Nesse momento, então, o presidente vai fazendo apenas a chegada ali na Índia e os compromissos oficiais iniciam amanhã. Mas muitas placas foram colocadas em lugares estratégicos de Nova Delhi, que é a capital da Índia, justamente para chamar a atenção do presidente Lula para um problema aqui do Brasil. Diversas ONGs lançaram algumas mensagens, todas elas em inglês. Na primeira delas, os dizeres são que em 132 anos, o Supremo Tribunal Federal, o STF, nunca teve uma ministra negra. Em outra mensagem, é dito ali que a população conta com o presidente Lula para indicação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. E em outra mensagem, acaba chamando a atenção ali que os votos de pessoas negras foram essenciais para a eleição de Lula no ano passado. Como eu disse, essas placas estão em lugares estratégicos de Nova Delhi, perto ali da saída do aeroporto, onde então não só o presidente Lula, mas outras autoridades que participam da reunião do G20 devem passar por ali, e essas mensagens têm como destino o presidente Lula, não apenas por conta da reunião do G20, mas também por conta da proximidade da troca, da saída, melhor dizendo, da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Ela deve se aposentar até outubro, completando ali os 75 anos, que é a idade, então, de aposentadoria, e aí o presidente Lula, nesse mandato, faria a segunda indicação dele. Então, a primeira foi de Cristiano Zanin, ele faria a segunda indicação em substituição a Rosa Weber. Então, é por esse ponto que essas mensagens colocadas ali na capital indiana chamam a atenção para que Lula faça uma indicação que depois vai ser avaliada pelo Senado de uma substituta de Rosa Weber que seja negra. E essas indicações, esses pedidos, são feitos por diversas ONGs. A gente tem os nomes de algumas delas aqui: ONG Nossas, Coalizão Negra por Direitos, Instituto de Defesa da População Negra, Instituto Marielle Franco e Movimento Mulheres Negras Decidem, entre outros movimentos. E aí o que chama a atenção também é que a base de apoio do presidente Lula tem reclamado recentemente em relação a posicionamentos considerados conservadores do último indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, que foi o ex-advogado dele, o agora ministro Cristiano Zanin. Em especial, o posicionamento dele em relação a ser contrário contra a descriminalização do porte de maconha para o uso pessoal e também o voto dele contrário à equiparação da homotransfobia com injúria racial. Então, existe uma certa insatisfação com Cristiano Zanin em relação a esses posicionamentos considerados conservadores, e agora o que a base de apoio de Lula tenta é que haja representatividade no Supremo Tribunal Federal e que também essa substituição de Rosa Weber garanta votos nessas pautas que são consideradas mais liberais. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli, excelente. Quero conversar um pouquinho também agora com o Cláudio Dantas. Vamos aqui na 3 fechadinha, pode dividir a tela comigo. Ô Dantas, eu queria saber quais são as outras informações que você traz sobre a participação de Lula, então, na cúpula do G20 lá na Índia. Muito bem, Cine, o Lula vai assumir aí a presidência do G20, e isso é muito importante para esse debate internacional, especialmente numa pauta que nos é muito cara, que é a pauta da economia limpa, né? E da preservação da Amazônia. Houve aí uma série de alertas anteriores, inclusive o ex-premier britânico Tony Blair chegou a falar publicamente, a alertar o Lula que não usasse o G20 para falar de Rússia e de Ucrânia, porque todo mundo já
já se indignou com as declarações dele. O Lula, em diversas manifestações, tentou aí criar uma equivalência, né, entre a Rússia e a Ucrânia, desprezando o fato de que a Rússia invadiu um território soberano, massacrando crianças, mulheres, idosos, enfim, provocando genocídio, provocando realmente um massacre lá na Ucrânia. E o Lula sempre tentando relativizar isso, se colocando, ao final das contas, do lado de Vladimir Putin, né? Relativizando, até ironizando muitas vezes o Zelensky e dizendo que tudo isso poderia ser resolvido de outra forma, ali tomando uma cervejinha, como ele disse lá na campanha eleitoral. Então, vamos ver, vamos esperar aí para ver qual é o tipo de encaminhamento que o Lula tem nessa reunião. Aqui, pelas informações que recebemos do Itamaraty, ele vai voltar no tema, e da assessoria internacional da presidência, ele vai voltar no tema dos BRICS, que virou realmente ali o fórum do Lula para esse debate aí de reorganização da ordem mundial e que, na verdade, acaba sendo aí também uma plataforma para governos autocráticos, muito distante, né, daquele discurso de defesa da democracia que foi apresentado, inclusive, durante a campanha eleitoral. Então, toda a atenção agora aí ao desempenho do Lula durante o G20. Valeu, Dantas. Obrigado por enquanto. Gustavo Segré, e você? Que apuração que traz sobre esse encontro do G20? O G20, para acompanhar a nossa audiência, está formado por 19 países, mais a União Europeia. Nessa reunião, em particular, vai ter 3 assuntos fundamentais. O primeiro é planeta, onde está claramente visto que o presidente Lula vai tentar recuperar aqueles 100 bilhões que os países desenvolvidos deveriam dar para os em desenvolvimento, focado no controle do ambientalismo. O outro assunto tem a ver com família. E aí o presidente Lula vai ter problemas, porque um dos temas é a liderança feminina. Sim. Bem no momento em que ele demitiu 2 das suas ministras. E com a possibilidade de não indicar uma mulher também para mais uma vaga no STF, da qual sai uma mulher, né? Perfeito. O terceiro é o futuro. E não tem participação. O Lula não deve participar desse terceiro bloco. E aí vem uma dúvida. O Xi Jinping, presidente da China, não vai participar. O Vladimir Putin, presidente da Rússia, não vai participar. Quem vai é o chanceler Sergei Lavrov. E aí a dúvida é, Biden se estará presente. E será que vai querer tocar de novo, como Dantas mencionava, na situação de Ucrânia e a Rússia? E aí vem a dúvida de como vai ser. Mas um dos assuntos do G20 é combate à corrupção. E aí, como vai ser a posição do Lula nesse sentido? Como vai ser a posição do Lula nesse sentido, no teu ponto de vista, Piperno? Te passo essa pergunta. Ele vai se declarar, obviamente, um combatente. Ele vai falar, olha, eu não tento vender relógio, né? Eu não sou, enfim, um vendedor. Não, eu só então, estive envolvido, segundo provas documentais, no esquema do mensalão, do petrolão, do... Quer que eu leia de novo a pauta dos delatores? Olha, eu vou falar um negócio pra você desses delatores. Não é venda de joia, mas é petrolão. É grana desviada para sustentar a ditadura, corromper parlamentares, é só isso. Né? No meu governo, por exemplo, pastor... Não tem nem comparação, você está comparando por exemplo, venda de refinaria, esse assunto vai ser discutido, venda de refinaria por metade do preço. Então, veja, tem muita coisa para se discutir. Agora, é óbvio que a pauta ambiental é a mais cara ao Brasil, porque, afinal de contas, a gente tem toda a questão da Amazônia, a gente sabe que, mais do que nunca, o Brasil quer dinheiro do primeiro mundo, porque é muito fácil também cobrar que o Brasil assuma toda a questão, toda a conta da preservação e não venha nada para cá. E o presidente Lula já falou muitas vezes sobre isso. Você espera alguma postura de Lula lá específica, hein, Alan Gani, nesse encontro do G20, principalmente quando falamos de meio ambiente? Olha, o que eu espero, eu acho legítimo tentar cobrar os 100 bilhões aí de reais prometidos, né, pelo mundo desenvolvidos, né? 100 bilhões de dólares. Dólares, né? Eu acho que isso é legítimo, até porque os países emergentes, eles estão em outro estágio de desenvolvimento e a gente sabe, né, que medidas de restrição
a carbono, a poluição, enfim, acaba encarecendo o custo de produção e prejudica a economia. Esse é o mundo real, né? E os países desenvolvidos já poluíram muito, já passaram por esse estágio. Então, isso eu acho legítimo. Agora, em relação à Rússia e Ucrânia, ele deveria ficar quieto, né? Eu acho difícil, porque ele se empolga em relação a isso e aí começa a falar o que não deve. E em terceiro ponto, Piperno, não dá para comparar, né, a rachadinha ou venda de joia com o que aconteceu no governo Lula, o que aconteceu no Petrolão. Veja, não tem como apagar essa realidade. Vamos agora passar um pano. Não, peraí, Piperno. Existe uma. Não, Piperno. Roubar 1 bilhão. Primeiro que não tem nada aprovado. No outro caso, houve provas. O primeiro bloco aqui do programa, a gente ficou discutindo a anulação de provas e você mesmo concordou que a corrupção existiu. Eu tô falando, eu disse então, a maior corrupção do planeta. A Odebrecht, ela corrompe há 40, 50 anos. Inclusive partido. Mas e não houve participação do governo? E não houve obra... Então, peraí, a Odebrecht superfaturava obras porque deu na telha dele, não teve participação do governo. Quem que contratava as obras, Piperno? Desde o governo militar, Odebrecht... Quem que contratava as obras? Era o próprio governo, e aí superfaturava. Norte-Sul, né, no governo... E o dinheiro drenava partido político, PT, PP... A direita, ó... E o dinheiro ia pra ditadura cubana e venezuelana, Piperno. Não dá pra negar isso. Os assassinos de farda aqui do Brasil. Não me vem com essa... Não me vem. Vamos falar de agora. Não me vem com 64. Vamos falar de agora. A extrema-direita tem uma dor de cotovelo. Vamos falar de agora, do maior escândalo de corrupção e talvez do maior escândalo de impunidade que a gente vai ver com a anulação absurda dessas provas, Piperno. Da história de novo. Porque o mito deles vai sentar no banco dos... Pois é. E aí a gente vai falar de novo da maior... Não é do maior escândalo de corrupção. Vai ser da... Vamos explicar para o G20 que a gente vai em direção à impunidade. Eu quero saber como é que se sustenta isso no G20. Isso. Enfim, Covaxin, Ministério da Educação, vendas aí de refinarias, muita coisa para ser desvendada. Segredo, 30 segundos para você. Eu vou tomar uma frase que diz: devemos aprender com os erros do passado, não nos conformarmos com o presente para ter um futuro melhor. Então vamos olhar o futuro. A presidência da G20 vai ser do Brasil, nesse caso representado pelo Lula. Vai ter uma reunião no ano que vem, no Rio de Janeiro, que fecha esse evento de um ano. Aproveitemos essa situação para que o Brasil volte ao canal internacional.